Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 34 de Física do projeto Preparar da Fundação Matias Michelini. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais o nosso estudo sobre ondas, falando um pouco sobre alguns fenômenos ondulatórios. Vamos nessa? Caso você não lembre, uma onda é toda e qualquer perturbação em um meio, e estas perturbações propagam a energia de movimento. Acontece que tais perturbações podem sofrer influências de outras coisas e assim provocar certos fenômenos. Um deles é a reflexão. Tal como ocorre com a luz, as ondas podem ser refletidas, a depender da superfície atingida. Sendo a superfície plana, a onda sofre uma reflexão regular. E ainda, quando é refletida, as características da onda não sofrem alteração, ou seja, seu comprimento de onda, a sua frequência e a sua velocidade permanecem as mesmas. Como é que isso pode ocorrer na prática? Tal fenômeno pode acontecer de forma simples, quando ondas de uma piscina batem nas paredes e são refletidas. Ou então, de maneira mais complexa, podemos observar a reflexão das ondas nos sonares e radares. Esses equipamentos podem ser usados, por exemplo, por navios para detectar obstáculos no fundo do mar. O sonar emite uma onda que vai ser refletida pelo fundo do mar. Uma vez refletida, essa onda volta ao navio, que será captada. Sabendo a velocidade e o tempo de ida e volta, é possível calcular a profundidade do local. Outro fenômeno é a refração. A refração de ondas também ocorre de modo parecido com o que vemos com a luz. Quando a onda passa de um meio para o outro, por exemplo, da água para o ar ou vice-versa, sofre refração. E ao sofrer refração, uma onda sofre mudanças. Tanto a sua velocidade como o seu comprimento de onda são alterados. Isto quer dizer que, a depender da troca do meio, uma onda pode ficar mais lenta ou mais rápida. Um exemplo de refração que podemos citar são as ondas que se quebram na praia. As ondas no mar são formadas bem longe da costa, em alto mar. Mas à medida que se aproximam da costa, a profundidade vai diminuindo e isso provoca uma refração. Acontece que quanto mais raso, mais lenta a onda fica. Daí chega um certo momento que a mesma onda não se sustenta e ela acaba se quebrando. Além da reflexão e da refração, existem mais dois fenômenos, a difração e a polarização. A difração de ondas ocorre quando uma onda encontra um obstáculo em seu caminho. As ondas podem contornar obstáculos e, ao fazerem isso, surgem novas frentes de onda. Mas há um detalhe importante. A difração ocorre quando o obstáculo é do tamanho parecido ou próximo ao do comprimento de onda em questão. As ondas na água possuem comprimento geralmente na ordem de centímetros. Portanto, a difração será visível se o obstáculo também for da ordem de centímetros. Já a luz é uma onda que o comprimento de onda é muito pequeno. Portanto, a difração só pode ser visível usando um obstáculo também extremamente pequeno, para o caso da luz. Você também pode notar a difração em sua casa. Se você falar algo no seu quarto, basta a porta estar um pouco aberta para que alguém do lado de fora escute. A abertura da porta é o obstáculo, e o som, quando chega nesse obstáculo, sofre difração. A polarização é um outro fenômeno ondulatório e funciona como se fosse tipo um filtro de ondas. Imagine uma pessoa segurando uma corda e fazendo um movimento em círculos, conforme você pode ver na figura. As ondas provocadas também serão circulares. Agora imagine que no meio do caminho se coloca um obstáculo com uma fenda na vertical. O que vai acontecer? A fenda na vertical vai permitir passar somente ondas no sentido vertical. Em outras palavras, é como se essa fenda fosse um filtro, deixando apenas passar as ondas verticais e impedindo que as ondas horizontais passem. Se fosse colocado um obstáculo com a fenda horizontal, o mesmo ocorreria, só que com as ondas horizontais. Esse fenômeno, por exemplo, é aplicado em lentes de óculos. Você já deve ter ouvido falar, ou talvez até use, as chamadas lentes polarizadas. Acontece que o material dessas lentes possui alguns cristais que agem como filtros polarizadores. A função desses filtros é impedir a formação de reflexos, ou impedir que certos comprimentos de onda, como o da luz azul, passem por essas lentes. Ou seja, funcionam como se fossem filtros. Tanto a difração como a polarização são aplicações que lidam com ondas luminosas
na maioria dos casos. Agora vamos analisar mais um fenômeno, o da interferência. O que acontece quando uma onda se choca com outra onda? Ocorre a interferência. E existem dois tipos, a construtiva e a destrutiva. A interferência construtiva ocorre quando duas ondas, ou dois pulsos de onda, de mesma fase se chocam. Como resultado, as ondas se somam, formando uma onda maior ainda. Já a interferência destrutiva, como o nome está sugerindo, ocorre quando duas ondas de fases opostas se chocam. Como resultado, as ondas se cancelam no momento da colisão. Para poder entender bem, observe essa figura. Você consegue dizer qual delas é a interferência construtiva e qual é a destrutiva? A construtiva está na figura de cima. Note que os dois pulsos de mesma fase se somam quando se chocam. Já a destrutiva está na figura de baixo. Veja que os dois pulsos, em fases opostas, ao se chocarem, se cancelam. A interferência ocorre também em outros tipos de onda. Sabe quando o seu fone Bluetooth do nada começa a falhar? Isso ocorre porque o local onde você está há uma outra fonte de ondas que, ao se chocar com as ondas do Bluetooth do seu fone, provoca uma interferência destrutiva. E mais uma vez vemos a física em ação no nosso dia a dia, mas aqui é somente uma parte disso. A ondulatória é um campo de estudo muito aplicado na tecnologia e novas ideias estão surgindo a cada dia. E essa foi a nossa aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!